dia, Renata. Bom dia, Ana Rebeca. E bom dia aos ouvintes. Reage, homem. Bota um cropped. Bom dia, Ana Rebeca Passos. Onde estás? E o que a gente quer saber é o seguinte. Esse aumento acaba afetando a vida de todo mundo, porque quase tudo passa pelos transportes, né, Ana? Inclusive o transporte público. Bom dia. Pode ir, Ana. Oi, Renata Torres, bom dia para você, bom dia para o Mário Flávio, bom dia para todos os nossos ouvintes que acompanham o Manhã na Cidade. Para quem está nos acompanhando pela internet, vai ter um atrasozinho, Renata, bom dia mais uma vez, mas não se preocupem que a informação vai ser passada com muita qualidade para vocês. E respondendo a sua pergunta, Renata, isso mesmo, prejudica e muito na vida das pessoas, porque se o transporte público não for abastecido, ele não roda. Então aí fica a preocupação em relação às empresas, né, que precisam atuar para poder oferecer o serviço com qualidade à população que tem esse direito. Mas, se um todo não contribuir para que a empresa, para que o transporte público funcione corretamente, devidamente, sem tantos prejuízos, a população acaba sofrendo, tá certo? A gente conversa agora com uma advogada da ITPC, Paulo Arthur Monteiro, porque o reajuste do óleo diesel, 25%, pasmem, um aumento alto que preocupa, né, doutor Paulo? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia, Mário Flávio, Renata e ouvintes da Rádio Cidade. Primeiro, a gente precisa fazer uma correção. O 25% foi nessa última semana. O diesel ele já vem ao longo dos últimos 2 anos, ele tendo sucessivos aumentos. E esses sucessivos aumentos, eles impactam diretamente na operação do transporte público coletivo de passageiros, que tem, logicamente, como vetor principal o óleo diesel. Então, sem o óleo diesel num preço acessível, sem políticas públicas de priorização com subsídio ou de controle desse preço do óleo diesel, o sistema ele corre risco de colapsar. Doutor Paulo, esse tempo todo, né, com esse valor congelado nas refinarias, de certa forma, quando ele é passado para o público nas bombas, né, nos postos de combustíveis, como é que a empresa reage? Tá? Nós em Caruaru nós temos algumas empresas que atuam com o transporte público. Como é que vocês conseguem ajustar, né, os ponteiros para continuar rodando e oferecendo serviço? Ana Rebeca, eu ouvi, é bom a gente esclarecer que a operação ela não está fechando. Pra você ter uma ideia, as concessionárias de transporte público da região metropolitana do Recife, elas têm 0% de ICMS em relação ao óleo diesel. Em Caruaru, esse desconto, essa isenção é de 50%. Tá? Então, esse impacto diretamente dessa redução, as empresas elas não vêm, digamos assim, sentindo na prática. Por quê? É bom esclarecer que a única fonte de receita do sistema é a tarifa. E uma vez que a tarifa ela não contemple todos esses reajustes sucessivos do óleo diesel, dentre outros insumos, mas principalmente do óleo diesel, o sistema ele volta a existir. Ele fica inviável economicamente, porque o poder público ele não pode jogar nas costas do privado, literalmente, essa responsabilidade de arcar sucessivamente com os impactos desse aumento. E é por isso que a gente vem observando em outras praças que tem o sistema de transporte público municipal, o poder público dialogando, algo que a gente vem sentindo essa dificuldade aqui em Caruaru. Em Caruaru a gente vem tentando dialogar com o poder público municipal, né, vendo sucessivamente protocolando requerimentos e ofícios em busca de um diálogo para encontrar uma solução para essa situação de crise, mas infelizmente o poder público vem dando as costas não ao setor de transporte público que é executado pelas empresas, mas aos 300 combustível, o ônibus não tem
para uma mesa de negociação, uma conversa, um diálogo com o executivo, que é o que não tem? Exato, Ana. Municípios como Petrolina reajustaram a tarifa, Garanhuns reajustou a tarifa, Recife, na região metropolitana, reajustou a tarifa, e Caruaru segue, não só sem o reajuste tarifário, como sem diálogo. Então, a gente roga mais uma vez a que o município estabeleça essa mesa de diálogo, essa mesa de negociação, para que nós encontremos uma solução. Porque, do contrário, as empresas, a gente não quer alarmar, não quer gerar, digamos assim, o caos, né? Mas, infelizmente, sem diesel, a empresa não pode. Outra coisa, rapidinho, qual é a viagem, né? O quilômetro de um transporte como esse realiza na cidade? A questão que a gente tem que analisar, Ana, essa conta não é bem exata. Por quê? Porque você pode imaginar da seguinte forma: municípios como Petrolina e Garanhuns são municípios que têm uma estrutura viária muito melhor do que Caruaru e não tem transporte clandestino concorrente depredando o transporte público coletivo. Então, esse trajeto regular que as empresas realizam, as operadoras nesses respectivos municípios citados, elas sofrem menos intervenção e são realizadas com um custo menor do que as concessionárias que executam em Caruaru, por conta da não priorização, falta de faixa exclusiva, falta de sinalização, péssima conservação das vias públicas e seguindo sem controle do transporte clandestino. Então, ali tudo esse caos, ao aumento sucessivo do diesel, impacta diretamente com que o ônibus saia da garagem. Então, sem diálogo, não havendo diálogo, sem perspectiva, não há de onde vir recursos para suportar esses sucessivos e constantes aumentos do diesel, há sim o risco de colapsar o sistema. Eu conversei com o Paulo Arthur Monteiro, ele que é advogado da AETPC, que é a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru, falando sobre essa questão do aumento. Só para que o ouvinte entenda, para o diesel, o preço médio passou de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta aí de 24,9%. A gente conversou com o advogado. Quando ele cita falta de estrutura viária, gente, são os buracos, tá? Os lindos buracos que a gente encontra nas ruas de Caruaru não tem estrutura para que os ônibus da cidade, isso sem especificar aqui empresa, tá? Os veículos de transporte público que oferecem serviço à população enfrenta também esse prejuízo e cair no buraco, quebrar uma peça, enfim. Renata Torres, Mário Flávio, eu volto com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, doutor Paulo Arthur também. Mário Flávio, a gente comenta agora esse assunto que é muito sério, porque quando a gente fala de combustíveis, a gente pensa que é só o carro particular que está ali vendo o preço mais caro na bomba, mas na verdade o impacto é muito grande quando a gente fala do sistema de transporte público. É ainda pior porque existem todos esses problemas, né, que foram citados pelo advogado da ETPC em relação ao sistema em Caruaru. É uma falta de atenção que já vem de um tempo e chega um momento que não se aguenta, porque é uma empresa. Tem colaboradores, né, tem manutenção de veículo e precisa de uma estrutura para poder funcionar adequadamente. O sistema público, ele passa de transporte, ele passa por uma crise, né, Renata, desde a questão da pandemia, né? Isso é uma crise nacional. E alguns estados e algumas cidades já estão em colapso, como é o caso aqui de Caruaru. Além dessa dificuldade aí a respeito da questão dos aumentos constantes no diesel, né, e aí vem os insumos que fazem parte do sistema vêm aumentando consideravelmente. Para que o ouvinte tenha uma ideia, um pneu, né, de ônibus, ele triplicou o valor, né, que era R$ 700, hoje você compra por quase R$ 2.400. Né? Eu estou colocando só um exemplo aqui de uma situação. Então vai deixando o sistema inviável, porque tudo aumenta e os benefícios para o transporte público que o município poderia, inclusive, conceder, não acontece. Falar em reajuste no valor da passagem aqui é quase um tabu, enquanto a gente vê isso acontecendo em todos os anos, por exemplo, na região metropolitana do Recife. Vocês estão defendendo o aumento da passagem. O ideal
seria que os subsídios que o transporte público tem na capital, na região metropolitana, tivesse aqui no interior, tivesse aqui em Caruaru. E aí não se estaria discutindo essa pauta, né? Além disso, né, o interior, Caruaru, não tem esse subsídio. A Câmara Municipal teve um projeto que na legislatura anterior foi ser votado, os vereadores votaram contra essa questão do subsídio, aí, que seria um desconto aí nos impostos para que as empresas pudessem respirar. Afinal de contas, com a baixa demanda, diminuiu o passageiro. A gente sabe que a gratuidade é muito grande. Caruaru tem uma lei diferente de outros municípios, né, que os idosos que não pagam passagem em outros municípios são acima de 65 anos, aqui são acima de 60. Então, tudo isso vai encarecendo muito o sistema e deixando o sistema em colapso, inviável. Além dessas questões financeiras, além da falta de apoio do poder público, além da falta do apoio dos repasses, dos pagamentos em dias que as empresas têm direito com relação a alguns subsídios que a prefeitura tem a questão da falta de manutenção nas vias. A gente percebe que quem pega ônibus em Caruaru vai vivendo uma verdadeira gangorra, porque as estradas são esburacadas, algumas não têm sequer calçamento, e isso vai dificultando para quem pega o ônibus diariamente nessa questão do sacode dentro do veículo, né? Porque os motoristas têm que andar e de repente passa num buraco, passa numa lombada e fica essa agonia todo dia. Estressa motorista, estressa cobrador, estressa o passageiro e estressa também os que fazem as empresas, porque não está fácil. E não me admira, Renata, se o transporte público em Caruaru parar. Não será nenhuma novidade, porque do jeito que as coisas estão, e principalmente com essa falta de atenção da Prefeitura de Caruaru, no que diz respeito às 3 empresas que fazem o transporte público, o colapso, ele cada dia só aumenta. Mário, agora o que estranha muito é que é o discurso da nova política, do diálogo, né, da conversa com diferentes setores da sociedade. A gente não está vendo isso nem com os professores, né, quanto mais com o sistema de transporte. A gente lamenta demais mesmo, de verdade. E a gente lembra, combustível não é só ali o seu carrinho particular que vai na bomba e está mais caro. Praticamente tudo que a gente utiliza, o preço do combustível é inserido nisso. Porque é preço de frete, é o que leva, hoje no Jornal da Cidade mesmo, Laís Florencio bem lembrou, sobre o preço do pão, é o transporte do trigo, enfim. Renata, sem falar em tudo isso que a gente citou aqui, que você citou agora e que a Laís citou mais cedo, na questão da falta de fiscalização ao transporte pirata, ao transporte clandestino, que não existe, né? Você vai na rodoviária, por exemplo, é uma esculhambação. E ninguém faz absolutamente nada, não existe uma fiscalização. Então, basta você parar no centro da cidade, ali na parada da Rua Duque de Caxias, em frente àquele prédio que era da Estudantil, e nas paradas que elas vão naquela Rua Duque, já pegar ali perto de São Francisco, que o transporte clandestino vai parando de ponto em ponto de ônibus, tirando os passageiros dos ônibus. Né? Então isso é uma situação que complica mais ainda a vida, porque não tem fiscalização. É um negócio, sinceramente, depois que virou a MTTC, parece que a coisa piorou bastante. Né? A Destra já era muito criticada, eu sempre fui um defensor da Destra. Eu acho que motorista ruim, ele só se educa quando pesa no bolso, e aqui em Caruaru a gente tem muita gente desqualificada para dirigir e que para em fila dupla, ultrapassa pela direita, gente que anda acima da velocidade permitida nas vias, que não tem habilitação para exercer determinada função. E a gente vê hoje que muitos veículos não cumprem o que diz a lei. Inclusive tem uma lei que proíbe o transporte clandestino, o transporte irregular dentro de Caruaru, e ela simplesmente não é cumprida, porque não há fiscalização. Então aperta muito o nó no pescoço dos donos das empresas de ônibus e das empresas de ônibus, e para o outro lado, né, como se não tivesse acontecendo, ou coloca uma venda para fazer de conta que não está acontecendo nada. E repito, o colapso está aumentando e vai chegar um momento que o sistema não vai ter o que fazer a não ser parar. O ruim é você ter que fazer mobilização, parar para poder ser ouvido. Eu realmente não entendo. A gente também tem uma dificuldade enorme, né, nessa questão de conversar, né, com alguns setores da gestão municipal,
né, e com a própria prefeita Raquel, né, que, né, a gente entende que ela está muito ocupada aí com relação à pré-campanha, ela deve sair candidata mesmo ao governo. Agora a cidade não pode ficar, né, Renata? Não pode parar. Não pode parar. Existe uma demanda, né, que a gente não vê isso acontecer com Anderson Ferreira, por exemplo, Jaboatão, com Miguel Coelho em Petrolina. Eles são prefeitos que vão desincompatibilizar até o dia 2 de abril, mas eles seguem tomando conta da cidade da maneira que deveria. Então a gente está vendo muito problema aqui em Caruaru, né, acontecendo de uns dias para cá, e o que se ouve na cidade é: cadê a prefeita? Cadê Raquel Lira? E é a pergunta que a gente faz, né? Tem que saber conciliar essa agenda. É importante a agenda da candidatura. A prefeita está em primeiro lugar nas pesquisas, vai sair para ser candidata, eu pelo menos acredito nisso, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Agora a prefeita vai sair e o município vai ficar. A gestão vai continuar com o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro, que vai assumir aí, né, por 2 anos e 6 meses praticamente a gestão municipal. Então tem que rever essa questão, porque não adianta, né, ficar planejando algo se o teu quintal tá desse jeito. Desarrumado. 10h23, Mário, vamos falar sobre a questão da desobrigatoriedade. Eita, não bonito, difícil. Das máscaras, Mário? Eu tenho uma fonte, né, Renata? Aliás, nós temos várias fontes, né? E uma delas... Palacianas. E uma delas ontem disse: olha, eu comecei na verdade, a pescar com várias fontes do governo. E uma do governo estadual, né? E uma delas foi que o governo anunciaria hoje que as máscaras não seriam mais obrigadas em locais públicos. Exemplo de outros estados. Como Maceió, lá em Alagoas, né? Já fez isso, Distrito Federal. Paraíba. Lá em Brasília, né? A Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro. E o governo estava pronto para anunciar isso hoje, mas, pelo que a gente apurou, a notícia ontem, talvez, da antecipação da notícia, pegou muita gente de surpresa, e aí houve um recuo no governo. Eles vão manter as máscaras, né, por enquanto, mas aí vão aumentar a capacidade de eventos, né, para 7 mil pessoas e sem a obrigação da testagem. Que é uma coisa que, na minha opinião, faz sentido, porque está todo mundo já com a segunda, a terceira. A Pfizer já disse que vai ser necessária uma 4ª dose aí para o pessoal tomar. A gente percebe que há um certo controle da pandemia. Talvez notícias que estão vindo da China de uma nova variante preocupem, Delta-Cron. Isso, a Delta Omicron, ela preocupem aí, porque já temos milhões de pessoas isoladas na China, porque foi um surto que teve por lá com essa nova variante, e eu acho que o medo do pessoal é esse, né? Agora, se a gente percebesse, o nosso termômetro sempre foi a Europa, né, Renata? Quando as coisas pioram na Europa, daí elas chegam no Brasil em 2 meses. Se essa nova variante chegar na Europa, que já está toda flexibilizada, qual era a do governo? Fechar as fronteiras. Isso não chegava aqui. Então, a decisão política, né, que acaba acontecendo. Vamos esperar a coletiva de 11 horas do governo do estado para confirmar essa questão aí, desse avanço no plano de flexibilização. Agora eu acredito que a gente começa a ter uma luz no fim do túnel aí para sair disso, né? Porque ninguém aguenta mais essa história, né? Já são 2 anos aí que a gente está nesse inferno chamado pandemia, e quando a gente acha que vai sair, daqui a pouco aparece uma variante e volta. Não dá para você ficar o resto da vida desse jeito, já que a gente tem vacinas aí que estão controlando, digamos assim, o vírus. Eu acho que as restrições é para quem não quer, tá? Quem não quer ser imunizado, porque tem as pessoas que não podem ser imunizadas por orientação médica, mas tem as que não querem, e as pessoas que não querem que terminam atrapalhando que as coisas, que a gente saia disso mais rápido. Então acho que as restrições têm que ser para essas pessoas, não para o geral, porque a maioria está se vacinando. A maioria está se vacinando, a maioria está se cuidando, mas tem aqueles que insistem, né, nas teorias mais absurdas que você pode imaginar. E o pior que muitos ainda é por causa de questão política. 10h26. Só para a gente encerrar, Renata, hoje tem a expectativa, né, do projeto de lei, aquele da educação, ser votado na Câmara Municipal, mas até agora o governo não tem os votos suficientes e o projeto só sobe se tiver votos suficientes. 5 vereadores estão tentando convencer aí os que estavam naquela reunião com Paulo Câmara, que é o Val, Jorge Quintino, também o Maurício Caruaru, a Mary da Saúde, né? Eles estão tentando convencer eles aí a mudar o voto, mas pelo que eu apurei, eles não têm interesse em mudar o voto, porque não querem aí
se queimar com os professores. Então o governo segue tendo muito trabalho com essa pauta, né, e só vai subir se realmente não for derrotado. Se subir hoje, se fosse agora pela manhã, perderia. O governo tem mais umas 4 horas aí para tentar convencer o pessoal e levar o projeto para votação. E a prefeitura não se pronunciar, Mário? Nem nota. Sobre a greve, né? Sim. Eles avaliam, né, que essa situação desnecessária. Agora, eu nunca vi uma situação dessa. Né? É muito salto, viu? É muito salto. Honestamente. Porque nenhuma nota. Alguém gravar a entrevista já sabe que é um negócio de outro mundo. Mas nenhuma nota. Realmente é de chamar, é muita confiança. Eu só lembro, Renata, quando eu vejo algumas situações assim, né, eu não lembro de quem é essa frase, que a política é uma roda gigante, né? Tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Então nem sempre a gente vai estar no topo, né? E tudo passa, né, na política, é muito rápido. Você de repente, por exemplo, a gente outro dia estava cobrindo aqui a eleição para prefeito, já teve a de governador, já vai ter outra de governador esse ano. É tudo muito rápido assim, né? E as pessoas têm que olhar, têm que perceber que às vezes você está com muito poder, mas de repente, daqui a pouco passa. Pensava mais na frente, né? 10 horas e 28 minutos, WhatsApp Cidade.